Julho de 1054. O cisma do Oriente se consuma. Gregos e latinos se separam de uma vez por todas, certo? Bom, não foi bem assim. A ruptura não virou realidade de um dia para o outro. A percepção geral disso demorou, e mesmo séculos depois, houve tentativas oficiais de reconciliação que chegaram, ao menos formalmente, a proclamar o fim do cisma. Quer conhecer essa história? Assista o vídeo de hoje. A pergunta inicial é: no momento em que os fatos se deram, a excomunhão mútua entre Roma e Constantinopla, as pessoas compreenderam a gravidade do que se passara? Bom, em primeiro lugar, tanto em Constantinopla quanto em Roma, cada grupo achava ter saído vencedor. Os latinos se vangloriavam por ter esmagado o soberbo Miguel Cerulário e os bizantinos se felicitavam por terem afastado os erros dos ocidentais. Só que, para o mundo cristão, o que aconteceu em julho de 1054 não significou grande coisa. Os próprios papas, nas décadas seguintes, continuaram a ter relações oficiais, se não com os patriarcas, ao menos com os imperadores bizantinos. E em alguns países de tradição grega, o cisma de 1054 não significou uma mudança nenhuma nas relações com o Ocidente. O caso mais notório é o da Rússia, cujo príncipe, Jaroslau, pouco antes do cisma, casou as suas filhas com 3 reis latinos católicos, os reis da França, da Hungria e da Noruega, e logo depois casou o seu herdeiro com uma princesa da Polônia, e as relações continuaram. Demorou para que a consciência coletiva de ambos os lados entendesse ter havido uma ruptura. De modo que não foi uma coisa imediata. As cruzadas parecem ter contribuído para fortalecer, ao menos, a percepção do rompimento. Os ortodoxos frequentemente invocam o 1204 como um golpe inaceitável, culpado, como poucos, pelo cisma, né? Dizem que o saque de Constantinopla, que foi, inclusive, condenado pelo Papa Inocêncio III, impediu que os gregos se reconciliassem com os latinos. No entanto, mesmo isso não foi definitivo, de modo que houve, nos séculos XIII, XIV e XV, tentativas sérias de remediar o cisma. 2 tentativas se destacam: a União de Lyon, em 1274, e a União de Florença, de 1439. Ambas nasceram de iniciativas papais e de decisões políticas imperiais do Oriente. Ambas exigiram confissão explícita da fé católica e do primado do Papa pelos orientais, e ambas, por razões diversas, sofreram resistência no mundo bizantino. Contudo, vistas a partir da fé católica, elas revelam um dado fundamental, sobretudo no caso da União de Florença. Nela nós vemos as cabeças da Igreja Bizantina reconhecerem a doutrina romana e submeterem-se ao Romano Pontífice, ainda que tal submissão não tenha sido depois acolhida pacificamente por todo o corpo clerical grego. Conheçamos brevemente essas 2 tentativas. No século XIII, em 1261, Miguel VIII Paleólogo recuperou Constantinopla e expulsou os latinos, colocando fim ao Império Latino. No entanto, ele temia um ataque angevino do sul da Itália à sua capital e, por isso, buscou a aproximação com a Igreja Romana, então ocupada pelo Papa Gregório X. Esse pontífice reuniu em 1274 um concílio ecumênico em Lyon, o Segundo Concílio de Lyon, cujo objetivo, um dos principais objetivos, era a reconciliação com os gregos. A delegação bizantina chegou a Lyon e solenemente professou a fé da Igreja Romana, incluindo a processão do Espírito Santo do Pai e do Filho, o Filioque, a existência das penas do purgatório, a validade da Eucaristia com pão ázimo e, o ponto capital, o primado do Romano Pontífice com a plenitude de poder recebido de Cristo por São Pedro. Essa profissão de fé foi feita perante o Papa e confirmada no concílio, com aclamações litúrgicas e repetição do credo em grego com o Filioque. E isso foi o que se chamou União de Lyon. A cena central de Lyon, teologicamente falando, não deixa dúvida. Ali a autoridade doutrinal de Roma é reconhecida, o primado foi confessado e a comunhão foi proclamada. Em termos canônicos e litúrgicos, o nome do Papa voltou aos dípticos de Constantinopla e João Becos, que era um paladino da União, assumiu o patriarcado de Constantinopla. Contudo, a recepção na base foi amarga. O clero grego, majoritariamente hostil, promoveu distúrbios, e os latinos, posteriormente, fizeram algumas exigências que pareceram excessivas e enfraqueceram aquele edifício ainda em consolidação. E com o imperador Andrônico II, a união foi formalmente rasgada. Restabeleceu-se o antigo patriarca, no lugar de João Becos, e se ordenou a queima de todos os documentos de Lyon. Quase 2 séculos depois, a conjuntura havia mudado. Agora, o perigo para os bizantinos não era o dos angevinos, mas dos
turcos otomanos. Constantinopla estava reduzida quase que a uma praça sitiada, os Balcãs haviam tombado e a cristandade estava alarmada com o avanço turco. O imperador João VIII, paleólogo, sabia que, sem a ajuda militar ocidental, o seu império não sobreviveria. Ele sabia também que a confiança do Ocidente para ajudá-lo só ocorreria com a cura do cisma. E este imperador estava disposto à união e compareceu ao concílio aberto em 1438 pelo Papa Eugênio IV. Concílio que foi reunido primeiro em Ferrara, depois se trasladou para Florença. E não apenas o imperador, os mais importantes prelados orientais compareceram. Dessa vez, não como Elion, que foi uma delegação imperial, não, agora os grandes nomes da igreja grega compareceram, inclusive o patriarca de Constantinopla e inclusive os que eram refratários à união, como o herege Marcos de Éfeso. E no concílio de Ferrara-Florença, os pontos de dissenso foram enfrentados metodicamente e publicamente. O filioque, o pão ázimo, as penas do purgatório, o primado papal, e a discussão teológica mostrou contextos patrísticos, gregos inclusive, e o uso dos latinos da metodologia escolástica demonstrou a correção do filioque como uma explicitação da fé compatível com a tradição dos padres. A isso somaram-se esclarecimentos sobre o purgatório, sobre a validade dos ázimos e, sobretudo, sobre o primado romano com todas as prerrogativas desde o princípio da igreja. E em 6 de julho de 1439, na Catedral de Florença, foi proclamado o Decreto de União, lido em latim e em grego. Neste texto, o texto exulta: caiu o muro que dividia o Ocidente do Oriente. E o ato não foi apenas doutrinário. O imperador bizantino e os prelados gregos ajoelharam-se diante do Papa, prestaram-lhe homenagem. Aquilo foi uma profissão de fé explícita, né? As cabeças da igreja grega, que eram Basileu e a maioria dos metropolitas presentes, confessaram a doutrina católica nos 4 pontos controversos e aceitaram formalmente o primado de jurisdição do sucessor de São Pedro. Essa submissão não foi ambígua, ela foi ritual, jurídica e doutrinal. E Florença teve ainda um efeito em cadeia, que foi a união com outras igrejas orientais, armênios, coptas, etíopes, jacobitas sírios, que uns após os outros apresentaram profissões de fé católica, renunciando a antigos erros cristológicos e recebendo o conjunto da doutrina católica e a primazia romana. Mas esta união, a União de Florença, também fracassou, porque, embora o imperador e os principais prelados bizantinos tenham professado a fé católica e aceitado o primado de Pedro, o restante do clero oriental não aqueceu. Isso porque séculos de separação, séculos de agravos mútuos e, é claro, uma pregação antilatina furibunda inflamaram o povo de Constantinopla contra a União. O herege Marcos de Éfeso e Genádio Escolários lideraram a resistência e deslegitimaram os signatários da União, conseguiram inclusive fazer com que alguns, inclusive o próprio Escolários, voltassem atrás na união que haviam assinado, subscrito, a ponto de o imperador, temendo a reação do povo, hesitou em promulgar publicamente a união e também a ajuda militar ocidental prometida em grande escala para salvar o império não veio, de modo que os fundamentos do acordo foram corroídos. E, por fim, a queda de Constantinopla em 1453 e a reorganização otomana da hierarquia com Genádio como patriarca de Constantinopla, isso bloqueou institucionalmente qualquer continuidade de união com Roma. Assim, a união permaneceu verdadeira na doutrina, mas sem recepção prática e sem apoio social permanente para perdurar. Se você se interessou para conhecer a história do Segundo Concílio de Lyon e do Concílio de Florença, nós temos 2 aulas disponíveis, de 1h30 cada, para os participantes da pré-venda da nossa nova publicação, O Cisma do Oriente. Nós estamos trazendo para o Brasil uma obra fundamental no estudo desse tema, do historiador e bizantinista francês Louis Berrerier. Serão 2 livros publicados, O Cisma do Oriente e A Igreja e o Oriente na Idade Média, As Cruzadas. Ambos em capa dura, com 400 e 300 páginas
respectivamente. No combo 1 da pré-venda, você leva os 2 livros. No combo 2, você leva, além dos livros, leva 12 aulas, incluindo as 2 aulas que mencionei sobre os concílios de Lyon e Florença. O combo 2 também te dá frete grátis. Os livros serão entregues ainda em janeiro de 2026. Participando da pré-venda, além de ganhar 40% de desconto, você nos ajuda a custear o projeto. Acesse o link na descrição ou aqui na tela final e participe. Até o próximo vídeo.